Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Vamos ficar aqui neste tempo conectados ao nosso Pai Maior, conectados com as energias maravilhosas dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, sob as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre. Ele que disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Confiemos na presença do Mestre, que a nossa fé possa romper todas essas barreiras e que nós possamos sentir Jesus cuidando de cada um de nós, cuidando de todas as pessoas queridas, aqueles que nos vêm na mente, no coração, e que nós possamos, assim, fazer o nosso estudo da noite de hoje e depois a nossa oração. Muito bem-vindos. Hoje nós vamos ver o livro Mãos Unidas, psicografia de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Sugestões da parábola, é o capítulo 42 que nós vamos estudar. Sugestões da parábola. Habitualmente, recorremos à parábola do bom samaritano tão só para exaltar a generosidade daquele viajante de alma nobre à frente do irmão menos feliz. Forçoso, porém, salientar a expectativa humana com as reflexões que o companheiro tombado no infortúnio articulava de certo. Com que ansiedade aguardaria o socorro preciso? Tendo visto o sacerdote e o levita que passaram de largo, possivelmente perguntou a si mesmo: de que lhe valeria a cultura e a preparação espiritual deles se o abandonavam ao próprio desvalimento? E observando o samaritano que se aproximava, não indagou quem era ele, o que era, o que sabia, ou para onde ele se encaminhava. Com os olhos, suplicou-lhe o amparo, e no silêncio do coração, agradeceu-lhe a bênção dos braços estendidos. A narração de Jesus fala de 2 homens evidentemente qualificados para a prestação de serviço, que se deram pressa em afastar-se, no resguardo das próprias conveniências. E menciona outro, completamente desconhecido, que se consagrou à solidariedade. Com isso, o Divino Mestre nos conclama a todos para as tarefas de auxílio mútuo. Basta, às vezes, perante os acidentados e espoliados do corpo e da alma, formulamos escapatórias, não só no intuito de sonegar os tributos naturais da fraternidade. Em várias ocasiões, instados ao socorro por aqueles companheiros de experiência que sofrem muito mais que nós, repetimos displicentemente: quem sou eu? Eu não presto, eu sou um fardo de imperfeições, ou quem me dera eu pudesse. Situemo-nos, porém, no lugar e na angustiosa expectativa do irmão caído na estrada, e reconheceremos que Jesus nos espera como somos e como estamos para servir, porquanto, servindo, acabaremos aprendendo que todos somos filhos de Deus, e que se hoje desfrutamos o privilégio de dar, talvez amanhã estejamos com a necessidade de receber. Emmanuel traz aqui a reflexão sobre a parábola do bom samaritano, que todos vocês devem conhecer. Estava um viajante numa estrada, quando vieram ladrões, assaltaram, bateram muito, deixaram-no ferido, todo machucado, levaram a roupa, e levaram o dinheiro, os gêneros, e ele ficou caído na estrada, semi-morto. Aí veio
um levita e veio um levita que e um sacerdote, né? O sacerdote naquela época, né? Ele era uma autoridade religiosa como é hoje. E naquela época, a conveniência social é que o sacerdote não poderia encostar em alguém impuro, porque ele se transformava em uma pessoa impura para poder, e ele não poderia ser impuro para cuidar dos demais. É uma conveniência social baseada na ignorância, que não conhece o verdadeiro amor ao próximo. O levita também, sendo entendido do livro sagrado, ele passou perto e também não deu atenção. Ambos pegaram a conveniência social e a sua própria conveniência pessoal e não deram o socorro. Por fim, passa um samaritano. E os samaritanos eram tidos como pessoas impuras, como existia uma rixa, né, dos judeus com os samaritanos. Mas o samaritano vem passando e ele vê aquele homem caído. Ele cuida de colocá-lo no cavalo, leva para um local para ser cuidado, paga a hospedagem dele, cuida das feridas, vela por ele a noite toda, e no dia seguinte ele deixa um dinheiro pedindo para que o dono da pousada lá, né, pudesse comprar para ele tudo que fosse necessário e pagasse a comida dele, dizendo que depois ele voltaria, né, para buscá-lo. Pois bem, então, nessa parábola, a gente foca, como o Emmanuel fala, na atitude do bom samaritano. E Jesus traz aí uma questão do preconceito, de achar que tal raça não presta, tal cultura não vale nada, e ele mostrou que nós não podemos ter esse tipo de preconceito, porque foi exatamente o samaritano, que era mal visto pelos judeus, aquele a salvar o que estava caído. Mas Emmanuel, ele traz uma outra reflexão neste livro, Mãos Unidas, capítulo 42. Ele pede que a gente pense um pouquinho, não em quem passou, deixou doente ou em quem salvou, mas em quem estava caído. Vocês imaginem bem, isso há mais de 2000 anos atrás. A pessoa ser assaltada, ficar caída na estrada. Numa época de muita violência, a pessoa não conseguir se levantar, sem as roupas, sem o dinheiro, sem condição nenhuma. E aí, imagine o quanto que ele não deva ter sofrido naquele momento, daquela dor, implorando e pedindo aos céus que mandasse ajuda. Emmanuel fala aqui: com que ansiedade aguardaria o socorro preciso? A gente sabe que quando nós estamos no momento de desespero e de dor, 1 minuto parece ser 10 horas. Então imagine esse homem, passava um, passava outro, e quando a gente fala que passava na estrada, entre um e outro demorava, porque as estradas não eram movimentadas, né, assim. Então passava um tempo depois passava o outro, né? Qual foi o pensamento dele? Olhando para o sacerdote, pedindo ajuda, e o sacerdote não quis parar para ajudá-lo. Depois vem o levita, que era aquele que estava cuidando das leis, né, do livro sagrado, e ele também passa e não presta ajuda. Então, de que valeria a cultura e a preparação espiritual deles se eles não prestavam ajuda? E como que ficou a sensação daquele que não foi ajudado depois disso? Como ele deve ter se sentido mal, pequeno, e deve ter sofrido, aguardando aquela ajuda de quem podia ajudar e não quis ajudar. Mas aí, depois, quando passou o samaritano, ele pediu
suplicou amparo, ajuda com seus olhos, e no silêncio do coração agradeceu as bênçãos que aquele estranho estava fazendo. Ele, sendo ajudado, não quis saber de qual raça que ele era, não quis saber de qual região ele habitava, nada. Ele simplesmente recebeu a ajuda com humildade. E aí, Jesus fala das pessoas qualificadas e que escolhem não ajudar, e das desculpas que todos colocam. Até Emmanuel cita aqui: quem sou eu? Eu não presto, eu sou muito imperfeito, quem me dera poder fazer? Então, muitas vezes, nós não nos damos conta que se não formos nós, pode não ter outra pessoa para ajudar. Quando a gente vê a atitude desses religiosos da época de Jesus, e a gente vê a atitude de Madre Teresa, que deixou tudo e foi cuidar de muitos leprosos, né? Quando a gente vê o exemplo de Francisco de Assis, quando a gente vê o exemplo de Chico, Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, tantas pessoas maravilhosas que vão de encontro ao infortúnio. O infortúnio nem chega até eles. Eles saem da sua zona de conforto e saem a procurar o infortúnio. Seja para levar um pão, seja para levar a roupa, seja para lavar as feridas da lepra, seja para que missão for. Sai do seu conforto e não usa de desculpismos para poder ajudar. Eu sei que nós temos uma dificuldade grande, que a gente sempre julga aquele que pode ajudar e que não ajuda. E nós também não podemos julgar essas pessoas, porque no fundo são infelizes que não conhecem ainda a lei de amor. Um dia aprenderão, mas por enquanto não conhecem. Agora, quantas vezes nós já deixamos de ajudar com os próprios desculpismos? Ah, eu não vou dar o passe não, nunca dei passe e tal, não sei direito como que é a técnica. Ah, mas eu sou tão imperfeito, será que eu posso ajudar? Será que sirvo para fazer alguma coisa? Ah, não vou ligar não, porque às vezes está dormindo, pode incomodar. Então deixa, depois se ela quiser, ela liga. Quantas e quantas vezes nós arranjamos as desculpas e deixamos de ajudar o outro? Nós temos que prestar muita atenção. Quando vem um pensamento na nossa cabeça, aquele nome várias vezes vem à nossa cabeça, é importante a gente entrar em contato. Porque às vezes a pessoa está precisando muito da gente aquele dia. E quando a gente entra em contato, a gente ajuda. Porque talvez a pessoa está no desespero e pensando na gente. E às vezes vem o nosso anjinho da guarda, fala o nome no nosso ouvido e a gente se nega a escutar. Vamos prestar atenção nas nossas intuições, de não apenas esperar o sofrimento chegar à nossa porta para que a gente possa ajudar. Não. Busquemos os infortúnios, os sofrimentos. Vamos perceber uma pessoa que tem depressão e ser um apoio em um momento. Vamos perceber uma pessoa que precisa de um alimento e vamos providenciar o alimento. A pessoa que precisa de um cobertor, a pessoa que precisa de uma oração, de um ânimo. É muito importante a gente saber que não está sozinho. Que alguém olha por nós, que alguém está com a gente para poder dividir essa carga. Uma das coisas mais difíceis que eu acho nessa doença do Covid é o fato da pessoa poder ficar mais isolado e o sentimento de solidão que passa pela pessoa, né? E eu vi uma reportagem linda de várias enfermeiras, auxiliares de enfermagem, pegando o celular, fazendo a ligação para o paciente, para que o familiar visse e para que o doente também visse. Outros médicos tocando violão, cavaquinho, pandeiro para animar os doentes
ali como uma comunidade isolada. E nós lembramos da época de Jesus, quando havia a lepra, a hanseníase, onde as comunidades viviam isoladas na extrema miséria, onde as pessoas não podiam ter contato. Quantas mães deixaram seus filhos e partiram sozinhas, levando a roupa do corpo para o Vale dos Leprosos? Quantas crianças, quantos jovens que ficaram sem a sua família, sem poder estudar ou trabalhar, sem viver, e foram para o Vale dos Leprosos. A doença da solidão, a doença da rejeição, a doença da amargura. Quantos irmãos nossos hoje estão encarnados, ajudando muito, porque já experimentaram no passado o que é estar doente sozinho. Nós não precisamos de experimentar nada para a gente aprender. Nós podemos aprender com aquela fé que não precisa de provas. Quando a gente tenta se colocar no lugar do outro. Nós precisamos de tomar cuidado com a nossa arrogância. Nós precisamos de tomar cuidado com a nossa vibração, com o nosso tom de voz, com a nossa postura, com a nossa posição do queixo, que de estar olhando para o outro assim. Não. Estejamos no mesmo nível, no mesmo padrão, para que o outro se sinta como nós e que ele possa ter a coragem de se abrir conosco. Há muito tempo, uma pessoa, na época de Jesus, ela precisava muito de se curar, ela estava muito doente. Mas ela era considerada impura, porque há anos ela tinha uma hemorragia. E as mulheres, na época menstrual, ou no pós-parto, na época de que tinha hemorragia, tinham que ficar isoladas em casa, sem poder ter contato com as pessoas, porque eram impuras. Então a hemorragia dela não parou. E ela foi ter com Jesus. Mas ela não queria torná-lo impuro. Então, mesmo no sofrimento dela, ela simplesmente decide, sorrateiramente, encostar a ponta dos dedos na veste, na barra da veste de Jesus, pedindo que naquele momento ele pudesse curar. E Jesus estava andando, parou e falou: alguém me tocou. E Jesus cura essa mulher sem nem ao menos tocá-la. Mas o poder da fé dela, de estar próxima de Jesus, ela sabia que ele não precisava de colocar as mãos nela. A fé dela era maior do que isso. Nós precisamos de acordar esta fé que existe em nós. Esta fé que não precisa que o sofrimento chegue na nossa porta. Nós podemos ter a fé de ajudar. Mesmo em período de quarentena, tem muito como fazer as coisas. Nós podemos pedir uma compra e entregar fraldas no asilo. Ontem eu fiquei emocionada com uma amiga que me mostrou uma foto linda de dezenas de gorrinhos adultos para distribuir nos asilos para o frio dos velhinhos. Outras fazendo máscaras em sua casa. Outras fazendo mantas para bebês pobres que vêm ao mundo, mantas de crochê e que não tem nada para cobrir o seu corpinho, para tirar do frio. A gente vê pessoas que estão em constante oração em seus lares por aqueles que sofrem. Pessoas que compram cestas básicas e dão para o irmão que não tem o que comer. Pessoas que pensam no cobertor que vai cuidar do frio daquele que está na sarjeta, ou daquele perdido no mundo do crack deitado na rua, ou aquele que por algum problema mental ou algum desajuste emocional escolheu as ruas para viver mesmo sem ter droga, nada na vida. Nós precisamos de saber que no mundo nós temos muita gente sofrendo. E se eu não estou em condição de comprar nada, que eu possa ter a condição de orar,
ou de incentivar aquele que está fazendo. Se eu não posso fazer a manta, que eu incentive quem faça a manta. Se eu não posso comprar a cesta básica, que eu incentive quem está comprando a cesta básica. Que maravilha, que coisa boa, isso mesmo, vai ajudar muito, muita gente. Que trabalho maravilhoso vocês estão fazendo. Um outro amigo que faz quentinhas para moradores de rua, dentro da sua cozinha mesmo, o que ele dá conta? Se são 5 quentinhas, 10, 15, 20, o que der. Faz a quentinha no capricho. A carne fresquinha, o arroz, o feijãozinho. Quantos dias a pessoa demora para comer, às vezes, aquela comida? Na rua, sem família, sem casa, sem telefone, sem televisão, sem internet, sem o contato com o outro, esquecido. Então, meus amigos, nós precisamos de pensar, como diz Emmanuel, naquele que está caído. E nós precisamos de receber com muita humildade a ajuda que nos é dada, qualquer que seja ela, com muita gratidão, sabendo que nós vamos sair dessa situação e que amanhã nós ajudaremos. E quando ajudarmos, nós sabemos exatamente o que o outro sente. Que ajudemos com amor. Em nenhum momento nós não temos o direito de exigir ou de humilhar ninguém. E a vida é ciclo. Às vezes tem aqueles que estão numa situação difícil e vão se reerguer, e outros que estão muito bem e que amanhã vão experimentar a falta de alguém do lado, a falta da comida. Então nós precisamos de estar atentos a todos os nossos processos. E Emmanuel finaliza a lição dizendo: reconheceremos que Jesus nos espera como somos. Ele não pede perfeição. Ele não pede que a gente dê filé mignon. Então, se eu estou fazendo uma sopinha gostosa de fubá com feito de frango, e é isso que eu posso dar, é isso que eu darei. É a minha condição. E como estamos para servir, servindo, acabaremos aprendendo que todos nós somos filhos de Deus. E que se hoje desfrutamos o privilégio de dar, amanhã talvez estejamos com a necessidade de receber. Assim é a vida, inúmeras experiências. Vale a pena a gente abrir os olhos da alma com amorosidade e enxergar: oi, tudo bom? Tudo. Tá tudo bem mesmo? Porque às vezes a gente se acomoda com a resposta que esconde a dor. E aí nós encontramos os infortúnios ocultos do nosso lado. É uma casa com doentes, uma casa com falta de dinheiro, uma casa com desarmonia. Então nós precisamos de estar atentos ao outro, com os olhos da alma. Prestar atenção. Quando eu pergunto: oi, tudo bom? Tudo. Vejamos o brilho do olhar, porque o nosso olho é a janela da alma. Ele brilha de amor, ele brilha de paixão, ele brilha de alegria, ele brilha de expectativa, ele brilha com a realização de algum sonho. Mas ele apaga com a tristeza, ele apaga com a depressão, ele apaga com a fome, ele apaga com a excessiva preocupação, ele apaga quando não tem nada para oferecer aos filhos, ele apaga quando está no asilo sem a visita da família, ele apaga na rua sem saber se vai sobreviver ao frio da madrugada, ele apaga de solidão. Que cada um de nós possamos pensar o que podemos fazer para o outro. Não existe ninguém que possa falar: eu não posso ajudar em nada. Se você não está bem,
Se você não está em condições de ajudar financeiramente, faça a oração. Para você, porque é uma grande caridade, e para qualquer um que esteja em qualquer tipo de sofrimento. Vamos agora à nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Jesus querido, recebemos com as mãos abertas para o céu, uma posição mental de estarmos aqui à sua disposição, recebendo a luz que sai do teu ser, em direção a cada um de nós, que possamos nos sentir plenos de luz e que essa luz possa percorrer todo o nosso corpo físico e espiritual, cada célula, iluminando, fortalecendo, melhorando a aptidão de cada um. Que possamos assim, Jesus, nos sentindo iluminados e plenos de luz, para podermos pedir também pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, até por aqueles que se dizem nossos inimigos. Pedimos, Jesus, que ampare, abençoe e ilumine a todos os doentes neste momento, a todos aqueles que estão trabalhando 12, 13, 14, 16 horas, virando plantão, fazendo o trabalho de 2, 3 pessoas. Pedimos por aqueles que estão nas farmácias, nos supermercados, nas atividades de primeira necessidade, servindo sempre. Pedimos, Jesus, que abençoe todos os hospitais, que a sua luz derrame sobre cada hospital, sobre cada pronto-socorro, a bênção da cura, do alívio das dores materiais e espirituais. Jesus, te pedimos, pelos nossos irmãos que fazem as entregas, que cuidam das limpezas das nossas cidades, dos nossos lares, dos hospitais, das ruas, das praças, que todos sejam abençoados. Ilumina, Jesus, a mente e o coração de todos os que estão desenvolvendo medicamentos, vacinas, para que possamos unirmos nesta energia de fé, esperança, amor e alegria, para mudarmos a nossa energia e plasmarmos um ambiente livre de vírus, de bactérias e de doenças. Que essa luz solar possa aquecer todo o ambiente que estamos, transmutando todos os pensamentos, sentimentos negativos em pensamentos e sentimentos positivos. Vamos começando a semana com a alegria do olhar, com o brilho da coragem e da certeza de que vamos vencer todas as adversidades. E que cada um que se encontra no seu leito de dor possa sentir-se abraçado, amado, amparado pela família ou pelos profissionais que estão cuidando. E amanhã lembraremos deste capítulo da nossa existência, como um capítulo difícil, mas de muito aprendizado. E que chegaremos juntos à cura, à alegria, à harmonia, à beleza,
a abundância de paz e de amor no nosso planeta. E que neste processo jamais desistamos de lutar com as nossas sombras internas e com as sombras externas, para podermos vencer e fazer brilhar a luz divina que habita dentro de cada um de nós. Sejamos luz, onde estivermos, com quem estivermos. Que assim seja. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Jesus, Mestre amado. Obrigada, Mãe Santíssima. Estamos fechando, finalizando mais um momento de estudo oração. Obrigada por estarem aqui juntinhos. Quero dizer que amanhã, terça-feira, nós temos o nosso momento de estudo e oração às 18 horas. Mas na quarta-feira será novamente às 20 horas, ok? Quarta-feira, 20 horas. Amanhã, terça, 18 horas. Obrigada a todos vocês por estarem aqui dividindo as suas energias preciosas, amorosas. Muito obrigada por colaborarem nesse projeto de oração, de estudo, de harmonia, de paz e de comunhão com o nosso Jesus querido. Obrigada pelas mensagens no chat, obrigada pelos comentários, obrigada por seguirem o nosso canal, obrigada pelas likes que vocês dão, pelas curtidas, obrigada por toda a colaboração. E até amanhã, se Deus quiser, e com certeza Ele há de querer. Uma boa noite a todos, descansem bastante à noite e amanhã estaremos renovados, dando graças por mais um dia de vida. Boa noite, amigos.